O assunto agora é eleições 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai nos atender agora e nós vamos, inclusive, quem não conhece vai conhecer. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral é o desembargador Carlos Roberto da Silva, está aqui. Doutor Carlos, prazer falar com o senhor nesta terça-feira sobre esse assunto tão importante, mas primeiro vamos falar sobre a sua posse. A eleição, durante quanto tempo o senhor permanece agora na presidência do TRE Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde aos telespectadores da TV Panorama. Um especial cumprimento a todos dessa região querida que eu adotei como residência há muito tempo, natural de Florianópolis, mas adotei Itajaí, Balneário Camboriú como a minha residência. Nós temos um mandato de 1 ano à frente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Estive como corregedor também por 1 ano. O mandato terminou agora em março, então estaremos de março de 2026 a março de 2027 à frente do TRE de Santa Catarina. Certo. Presidente, muda só o presidente, o vice ou muda toda uma diretoria? Não, a posse foi do presidente e do vice-presidente e corregedor. As diretorias internas, os servidores continuam sendo os mesmos, muito competentes, e também em razão disso, dessa permanência de um quadro efetivo na Justiça Eleitoral, nós estamos muito seguros e confiantes de que teremos mais uma vez eleições tranquilas em Santa Catarina. Bom, dizer aqui que é um orgulho saber que o senhor é nosso vizinho aqui, né? Reside na nossa região e isso, claro, nos causa bastante motivo de alegria, de orgulho em tê-lo aqui em nosso meio, né? Num cargo tão importante para as eleições deste ano. Nós temos uma preocupação como imprensa, nossa preocupação é com relação à utilização da IA. Parece que no último ano assim explodiu, né? São vídeos manipulados, são áudios manipulados. Eu gostaria que o senhor falasse agora, para quem está em casa, o eleitor, as famílias que estão nos acompanhando, o que o TRE tem preparado para essa eleição, porque essa pode ser uma ferramenta muito usada, né? Quais são os expectativos e desafios? Saul, os desafios são os de toda a sociedade, né? Nós temos que nos habituar com o progresso da tecnologia e a inteligência artificial está nesse contexto, né, em uma velocidade realmente impressionante. Dentro do TRE, nós temos um comitê gestor relacionado e de combate à desinformação já desde 2021. Então, o nosso tribunal tem, além desse comitê, pessoas, então, preparadas para atuar, né, em caso de uso nocivo da inteligência artificial no âmbito das eleições. Inclusive, nós, no ano passado, em outubro, lançamos uma campanha cujo título é Desinformação é Coisa do Passado, procurando orientar os cidadãos, a sociedade como um todo, partidos e candidatos, para esse enfrentamento. Me parece que o enfrentamento, evidentemente, é institucional, o TRE está aparelhado, está preocupado e atuará de maneira rápida e efetiva, mas também contará com o apoio da sociedade, das entidades, dos partidos e dos candidatos, porque esse é um problema que afeta a todos, de um modo geral. Nós queremos eleições tranquilas, equilibradas, justas e sem o uso indevido, né, das ferramentas tecnológicas que devem ser utilizadas para o nosso bem e não para o prejuízo ou para prejudicar, né, no caso, candidatos ou partidos. Certo. Numa entrevista na rádio, o senhor falou que pretende dar respostas rápidas, principalmente quando houver questionamento com relação a essas peças. Tá? Como que vai funcionar isso? Porque tem que atender muita gente, né? São partidos, são candidatos. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Bom, Saul, nós temos 100 zonas eleitorais no estado de Santa Catarina, é isso? Servidores lá atuando, temos os juízes eleitorais, um juiz eleitoral, um promotor eleitoral em cada uma dessas zonas eleitorais. Eles serão, evidentemente, os nossos fiscais, os nossos olhos, né, e ouvidos para toda e qualquer transgressão, seja no âmbito da internet ou fora dela, para que, então, nosso tribunal, já que a competência é nossa, as eleições gerais, a competência dessa apreciação é aqui do tribunal, dos membros desse tribunal, nós somos um colegiado com 7 membros. Internamente, nós vamos estabelecer um fluxo
de apuração, de recebimento de apuração rápida de qualquer transgressão. Evidentemente que isso vai ser depurado e constatado que realmente houve o uso indevido, repito, não só da IA, mas de outras formas, né, de uso indevido da internet, haverá sim uma pronta resposta por parte do TRE e nós estamos, repito, preparados para esse cenário. Presidente, a gente sempre nesses anos eleitorais, a gente começa a anunciar, né? Começa a dizer, olha, fica em dia para você poder estar apto para votar na eleição. Como é que está a situação do eleitor de Santa Catarina, tendo em vista que temos muitos jovens que poderão votar pela primeira vez e tem também a questão dos idosos, né? Perfeito. Esse é um tema muito importante, Saul. No dia 6 de maio, como sempre ocorre, há o que nós chamamos de fechamento do cadastro, ou seja, toda e qualquer atualização relacionada às informações para votar no dia 4 de outubro, elas devem ser atualizadas até o dia 6 de maio. Nós temos um contingente muito importante de eleitores que não estão no nosso cadastro. Hoje, nós temos aproximadamente 5.600.000 eleitores no cadastro de Santa Catarina. Nossa população foi estimada agora em 2025 em 8 milhões, quase 8.200.000 habitantes. Mas nós temos, como eu disse, um contingente muito importante de pessoas que não estão nesse cadastro e que, caso não façam essa atualização de cadastro até 6 de maio, não poderão votar em 4 de outubro. Eu destaco 3 grupos. Primeiro, as pessoas que vieram morar em Santa Catarina, as pessoas que vieram de outros estados e são sempre muito bem-vindos aqui. Nós pedimos a essas pessoas que confirmem essa vinda para Santa Catarina, digamos assim, aumentando o seu sentimento de pertencimento ao Estado, se inscrevendo como eleitores aqui em Santa Catarina. Então, essas pessoas que vieram de outros estados devem, sim, procurar qualquer uma das zonas eleitorais, qualquer um dos cartórios de Santa Catarina e fazer a sua inscrição como eleitor em Santa Catarina. Nós temos um outro grupo também muito significativo de pessoas que tiveram seus títulos cancelados. Muitas pessoas não sabem, mas podem ter tido seus títulos cancelados, eventualmente, por exemplo, por terem deixado de votar em 3 escrutínios, né? Nesse caso, houve um cancelamento, a pessoa não está mais ali no cadastro e ela deve então comparecer, isso é rápido, simples, comparecer ao cartório eleitoral e regularizar a sua situação para que possa votar em 4 de outubro. O outro grupo, você referiu agora há pouco, os jovens eleitores facultativos, assim como os idosos facultativos também. Mas em especial os jovens, porque não estão ainda no cadastro, né? Todo jovem que tenha até o dia 4 de outubro, 16 anos, que vai completar, ou que já tenha 16 ou 17 anos, pode se inscrever, participar do processo democrático de escolha. É a melhor forma que tem o jovem de expressar, né, e de postular as suas aspirações, os seus desejos. Nós sabemos que os jovens são muito ativos na internet, nos colégios, enfim, mas a maneira de participar do processo democrático é realmente a de escolher o seu representante. Então nós conclamamos os jovens catarinenses que ainda têm, não completaram ainda 18 anos, mas que têm entre 16 e 17, ou completarão 16 até o dia 4 de outubro, que compareçam também aos cartórios eleitorais e façam a sua inscrição como eleitor em Santa Catarina. Muito obrigado, presidente, pela sua gentileza destas informações. Claro, ao aproximar-se de outubro e alguns prazos que devem ser observados, a gente vai convidá-lo novamente para estar aqui nos nossos estúdios para trazer essas informações importantes. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Estamos à disposição, Saul. Um abraço. Tá certo, muito obrigado. Olha, ontem teve uma audiência pública que tratou sobre as constantes faltas de energia elétrica em Camboriú. Vamos acompanhar. A Câmara de Vereadores de Camboriú realizou uma audiência pública para discutir as constantes falhas no fornecimento de energia elétrica registradas no município. A audiência foi promovida por meio da Comissão Permanente de Infraestrutura da Câmara. Hoje foi de suma importância essa reunião, a gente que vem, eu falo que o vereador ele é o para-choque da comunidade, né? E a gente tem recebido com grande frequência a comunidade nos falando, nos reclamando dessa falta de energia que acontece diariamente. Hoje, por exemplo, faltou 3 a 4 vezes em alguns bairros. E a gente preocupado com esse tipo de acontecimento, fizemos essa audiência. Para o morador também, acompanhou de casa, acompanhou aqui no local,
para que a gente tente trazer uma solução curto, médio e longo prazo para a nossa comunidade. Durante a audiência, representantes da Celesc apresentaram informações sobre a situação do sistema elétrico no município, além de ouvir as demandas da comunidade e dos vereadores. Essa aproximação com a comunidade aqui de Camboriú é de suma importância, principalmente para nós demonstrarmos, né, quais os investimentos que nós estamos fazendo para mitigar os problemas de falta de energia aqui da região, mas também para escutar as demandas, né, da comunidade e a gente poder atuar de uma forma mais assertiva para mitigar essas faltas de energia. Além de apresentar, né, os principais investimentos que a gente está organizando, está mapeando para garantir o desenvolvimento aqui da região de Camboriú, que é uma das regiões do estado que mais crescem. Com o objetivo de estabelecer diálogo com representantes da concessionária, os parlamentares destacaram a necessidade de discutir publicamente as frequentes quedas de energia que vêm sendo registradas em diferentes regiões de Camboriú. Situação que tem gerado transtornos para os moradores, comerciantes e serviços essenciais. Muito bem, a Bianca Robles já está aqui na tela da TVC para trazer as informações de Balneário Camboriú, o futuro do turismo sendo debatido, Bianca. Exatamente, Saul. Balneário Camboriú começou a discutir o novo plano municipal de turismo. E este plano ele seria para 2026 e 2036. A condução dos trabalhos deve ficar a cargo da Secretaria de Turismo, que deve então conduzir como principal objetivo as estratégias de planejamento em políticas públicas para o turismo do município. E claro que o próximo passo deve ser a consulta pública, que deve ser feita através dos canais oficiais. E também será montado um colegiado com os delegados governamentais e não governamentais, tendo representantes do poder público e também da sociedade civil organizada. De acordo com o cronograma que foi divulgado, a consulta pública ela deve acontecer entre abril e maio. E claro que depois também vamos ter algumas reuniões, fóruns e discussões com os delegados e depois, de acordo com o cronograma, o plano então municipal de turismo deve ser entregue, né, o texto final lá em outubro. E claro que a gente vai seguir acompanhando, porque a gente sabe que é um passo muito importante para o município de Balneário Camboriú e para toda a região. A gente sabe que o turismo cresce cada vez mais aqui em Balneário Camboriú, em toda a região. Então é muito importante esse passo e a gente já fica aí atento ao que deve chegar de novidade, principalmente se é nesse plano até 2036, né, Saul? Tá certo. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, quarta-feira. Uma boa tarde. Muito obrigada, Saul. Uma boa tarde a todos e até amanhã com mais informações para vocês. Tá bom, obrigado. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Nesta terça-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Temperaturas entre 23 e 30 graus. Já em Florianópolis, o dia é de sol, com chuva em alguns períodos e diminuição de nuvens à tarde. Noite, com pouca nebulosidade. Os termômetros variam entre 22 e 29 graus. Na quarta-feira, teremos a manhã de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado conosco. Nós agradecemos a sua companhia. Continua colado aqui na TVC Panorama, nós somos a TV Cultura para o estado de Santa Catarina, a melhor programação para você.